Muita gente encontra na insanidade a satisfação da consideração que sempre almejou ter, mas que não encontrou no mundo real. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, eu já falei diversas vezes em outros vídeos que você, enquanto filha, tem sim o direito e o dever de estabelecer limites na sua relação com a sua mãe. Se essa relação tem sido tóxica, se o comportamento da sua mãe tem trazido para a sua vida pessoal prejuízos, você tem sim o direito e o dever de estabelecer limites para essa relação. É o que eu costumo chamar da construção dos muros de proteção. Ela precisa existir para que a sua vida não seja altamente danificada e prejudicada, tá? Então você precisa construir os muros de proteção e essa construção se dará através dos limites que você mesma estabelecerá para esta relação entre você e sua mãe, ok? Mas eu tenho recebido muitos relatos de algumas filhas que dizem assim para mim: olha, eu não tenho conseguido sequer sentar para conversar com a minha mãe para colocar esse limite. Muitas filhas chegam para mim e dizem assim: Kézia, a minha mãe é muito difícil. Você não tem noção de quem é a minha mãe. Ninguém consegue dialogar com ela. Nas poucas vezes que tentei, a nossa conversa não passou de 5 minutos. E o resultado dessa conversa foi briga, discussão, ressentimento, ameaça, chantagem. E agora, ao final dessa conversa, nós tínhamos outros problemas para resolver. Então, por conta disso, essas filhas se ressentem, algumas se trancam no seu quarto ou saem de casa para fugir daquela confusão. E o fato é que o objetivo destas conversas não tem sido alcançado. Essas filhas estão sem conseguir dialogar com as suas mães, estabelecer esses limites. Por quê? Porque a conversa não tem sido devidamente conduzida de forma assertiva. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês alguns conceitos, algumas técnicas, inclusive, de como você iniciar este diálogo de forma saudável e equilibrada para que, de fato, ele tenha o efeito desejado. Lembram daquela frase que eu falei lá na abertura do vídeo? Eu vou citá-la aqui novamente. Ela é de um médico psiquiatra dos mais renomados nos Estados Unidos. Ele foi diretor-geral de um hospital psiquiátrico muito famoso. E ele citou a seguinte frase: muita gente encontra na insanidade a satisfação da consideração que sempre almejou e que não teve a facilidade de encontrar no mundo real. Eu achei essa frase muito contundente, ela é muito robusta e traz um significado muito profundo. Ele diz que nos estudos dele, nos estudos clínicos, de tantos pacientes com problemas psiquiátricos em estado de total insanidade mental que passaram por ele, ele disse que percebeu que todos esses pacientes, eles tinham algo em comum. Eles tinham a necessidade de serem importantes, de se sentirem importantes. O próprio Freud, ele afirmou que a necessidade o desejo de ser importante está entre as maiores necessidades dos seres humanos. Então, eu, você, a sua mãe e todo e qualquer ser humano, ele tem uma necessidade urgente de aceitação e de ser importante na vida de alguém, de ser importante naquilo que faz. Nós nascemos com essa inclinação natural. Por isso que toda e qualquer pessoa, quando passa por algum processo na vida onde ela não esteja se sentindo importante, de fato essa pessoa irá correr freneticamente em busca de preencher ou de satisfazer isto que é uma necessidade vital à vida dela, tá? Esse mesmo psiquiatra contou uma história muito interessante e essa história está lá registrada no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, inclusive eu indico para vocês a leitura. Ele disse que, dentre os tantos pacientes que estavam ali internados naquele hospital, tinha uma paciente que lhe chamou a atenção. Ele disse que essa moça, ela teve uma vida extremamente infeliz. Ela foi casada por algum tempo com um homem que não a amava. Com um homem que a todos os momentos deixava muito claro de que não sentia nada por ela e de que ela não tinha importância nenhuma na vida dele, tá? Chegou a um nível de que
ele se recusava a sentar na mesa com ela para fazerem a refeição juntos. Ele a obrigava que entregasse o alimento no quarto e lá ele se alimentava, porque ele se recusava sequer a sentar com ela na mesa. Essa mulher não teve filhos, essa mulher não se sentiu amada por esse homem, ou seja, o senso de importância que era vital para a vida dela, isso nunca foi alcançado. E vocês sabem qual foi o resultado dessa mulher? Ela ficou louca. E por isso ela estava internada naquele hospital psiquiátrico. E esse médico que a acompanhava disse que todas as vezes que ia visitar, ela tinha falas interessantes. Ali naquela loucura dela, naquela insanidade mental total, ela foi na insanidade buscar aquilo que ela não encontrou na vida real. Naquela alienação, né, da mente dela, ela dizia que ela tinha se tornado uma aristocrata na Inglaterra, né, ou seja, tinha se tornado uma mulher extremamente importante e que tinha se divorciado deste marido e que todas as noites ela tinha um filho. Todas as manhãs, quando o doutor ia visitá-la, ela dizia: olha, doutor, meu filhinho, fulano de tal, nasceu ontem. E no dia seguinte, quando o doutor ia visitá-la, ela dizia a mesma coisa: olha, essa noite nasceu meu outro filhinho, fulano de tal. Então essa mulher transferiu para o mundo da fantasia o preenchimento daquele vazio daquilo que ela não encontrou na vida real. Entende? E aí, esse médico, ao ser entrevistado, eu achei muito interessante essa fala dele. Ele disse assim: olha, eu poderia sim ter buscado recursos, né, dentro da psiquiatria para, quem sabe, trazer essa mulher de volta à realidade. Mas sabe o que ele fez? Ele disse: eu não vou fazer isso, porque ela, estando no mundo da fantasia, ela estando no estado de completa insanidade mental, ela louca, é mais feliz, porque na loucura ela encontrou o preenchimento da alma dela que ela não encontrara na vida real. Entende isso? Então, a necessidade de importância é a maior necessidade da vida humana, assim Freud afirma. E sua mãe busca isso todos os dias. Desde o dia em que você nasceu, a sua mãe já olhava para você como sendo uma das pessoas para quem ela seria importante. E tá tudo bem. Eu não sei se você é mãe ainda, eu não sou mãe, mas eu tenho certeza que no dia que eu me tornar, lógico que esse vai ser um desejo enorme, uma necessidade para mim, de que eu seja importante na vida do meu filho. E a sua mãe olha para você com o mesmo olhar. Ela deseja ser importante para você. Por isso, eu acho muito pertinente que você tenha esse entendimento. Porque quem sabe, a sua mãe tem buscado todos os dias isso em você e não tem encontrado. Você já parou para pensar ou para analisar de como foi a sua mãe? Qual foi a história de vida da sua mãe antes de você? Será que a sua mãe encontrou esse senso de importância quando ela morava em casa com os pais dela? Será que os pais deram a ela a devida importância que ela tanto precisava para se constituir enquanto gente? Será que a sua mãe encontrou esse senso de importância no seu esposo, no seu pai? Como que é o casamento dela com seu pai? Como foi a vida conjugal da sua mãe? Sabe, quem sabe a sua mãe passou a vida inteira buscando esse senso de importância e não encontrou. E você é mais uma dessas pessoas para quem ela está o tempo todo delegando essa coisa de preencher essa necessidade da alma humana, que é a necessidade de ser importante para alguém ou naquilo que faz. Entende isso? Por isso que se você não tem esse entendimento e não se comporta diante da sua mãe de forma assertiva, a depender da forma como você reage em meio aos conflitos, ou a forma como você conduz uma conversa dessa natureza com a sua mãe, se você conduz da forma errada, você pode trazer à mente da sua mãe uma certeza ainda maior de que de fato ela não é importante também para você. De que ela já não é importante na vida do esposo, ela já não foi, quem sabe, importante na vida lá, né, com os pais dela, ou no seu ambiente de trabalho, ela não realizou aquilo que sempre quis.
E aí ela vai a você e você reage de forma a reafirmar isso dentro dela. E você sabe qual é o resultado disso? Um conflito ainda maior. Lembram que na história que eu contei, né, daquela moça que estava internada no hospital psiquiátrico, completamente louca, ela buscou na insanidade o preenchimento desse vazio, desse senso de importância? Ela encontrou na insanidade. Deixa eu falar para você. Quando nós falamos de algo que é vital à vida humana, nós estamos falando de algo que, se o ser humano não tem, ele pode sim entrar num estado de enlouquecimento, num estado de modo que ela venha a adotar uma postura insana mesmo. Quem sabe a sua mãe tenha até hoje buscado isso de forma tão ferrenha, sabe, com tanta força e não tem encontrado? E isso tem levado ela a se comportar de modo completamente insano. Porque eu acredito que você já tinha feito essa reflexão, como eu fiz diversas vezes também. Eu dizia assim: como é que pode alguém que ama tanto o outro causar tanta dor e sofrimento? Como pode alguém que me ama tanto me aprisionar dentro de uma gaiola e querer me manter ali sob o controle dela? E como pode uma pessoa dizer que isso faz para o meu bem e porque me ama? Eu dizia assim: esse comportamento tem me afastado. Esse comportamento me afastava da minha mãe. E eu não compreendia. Eu não entendia. Eu dizia assim: gente, isso não tem lógica, isso é insano. E hoje eu entendo, é insano mesmo. A busca por aceitação, ela é tão intensa e ela é tão necessária na nossa vida que, quando não encontrada de outras formas, leva o indivíduo a se comportar de modo insano, a adotar posturas completamente inadequadas. Quem sabe é isso que sua mãe tem feito com você até hoje. E você nunca parou para olhar para sua mãe com esse olhar. Então, o modo como você se comporta diante da sua mãe e o modo como você conduz essa conversa irá impactar diretamente neste ponto que é crucial, fundamental para o preenchimento ou da necessidade real no coração da sua mãe. Bom, tendo esse entendimento de forma agora muito clara na sua cabeça, vamos de forma muito prática a forma como você deve dialogar com a sua mãe nesse momento em que você estiver, para colocar esses limites. Lembra que foi essa a promessa desse vídeo? Vamos lá. Primeira coisa: nunca, jamais tente conversar com a sua mãe, colocar coisas que são importantes para você no momento do conflito, quando ela estiver em total descontrole. Essa não é hora e nem lugar de você conversar com a sua mãe. Porque no momento que ela estiver gritando, chantageando, te ameaçando, esperneando, a mente dela não está funcionando devidamente. A parte funcional do cérebro dela, a parte de análise, de compreensão das coisas, não está funcionando. A neurociência afirma isso. Quando as pessoas estão no meio de conflito, só está ligado no cérebro a parte que aponta para a fuga e luta. Sabe, é o instinto de sobrevivência que está vivo ali. A parte de análise, de compreensão das coisas não funciona. Então, tudo que você disser para sua mãe naquele momento não terá efeito nenhum. Eu recebo assim muitos relatos de filhas que dizem assim, que quando a mãe começa com o show dela, ela diz assim: eu começo a gritar também e começo a botar o dedo na cara dela e dizer o que ela está precisando ouvir. Você está perdendo o seu tempo e você está suscitando dentro do coração da sua mãe a ira de forma muito mais acentuada. Sua mãe naquele momento está irada e você não pode acentuar isso ainda mais nela. E não pense que o que você disser naquele momento vai ter efeito, porque não vai, ela não está processando esse tipo de informação. Então nunca, jamais, você deve começar qualquer tipo de conversa com a sua mãe quando ela estiver em fúria. Quando ela estiver dessa forma, você, se não aguenta ver tudo aquilo, se retire do ambiente. Se aguentar ficar calada, fique calada. Deixe ela, da fúria que ela está. Deixe, não seja você aquela que vai trazer ainda mais motivos para ela ter mais ira ainda, tá?
Então, nunca conversa nesses momentos. Segunda coisa, você deve sentar para conversar com a sua mãe quando ela estiver calma. E eu falo calma não depois dessa briga, necessariamente, mas no momento que vocês estiverem bem, felizes, que você estiver de boa com ela. É essa hora que você vai sentar para conversar com ela. Porque o que você disser nesse momento vai entrar na cabeça dela. Ela vai processar o que você está dizendo. Então você vai propor a ela, nesse momento de calmaria e de harmonia, é nesse momento que você propõe a conversa com ela. Mãe, eu queria conversar com a senhora, já que está tudo bem, tudo calmo, eu não acredito que ela venha recusar esse tipo de conversa, tá? E aí você vai sentar para conversar com a sua mãe. E aí agora nós vamos ao diálogo em si. Ele tem que ser construído de maneira crescente. Lembre-se que o intuito principal dessa conversa é você estabelecer os limites dessa relação. E sua mãe é um tipo de pessoa que gosta de colocar limites sobre a vida dos outros, mas ela não gosta de receber limites. Então essa conversa precisa ser muito bem construída para que ela de fato tenha efeitos positivos, tá? Então, ao sentar para conversar com sua mãe no ambiente calmo e tranquilo, no momento de calmaria, você vai começar o diálogo com ela na primeira pessoa. Nunca se começa uma conversa, seja com a sua mãe ou com qualquer outra pessoa. Se você tem algo para resolver com alguém, nunca comece o diálogo na segunda pessoa, acusando aquela pessoa. Você faz isso, isso, isso comigo. Você age dessa maneira, dessa maneira. Não faça isso. Porque quando você coloca a sua mãe, sabe? E o centro da conversa é o você está fazendo isso e isso comigo. A sua mãe se sentirá ameaçada naquela conversa. A sua mãe se sentirá acuada, como se tivesse alguém ali atacando ela. E você sabe como é que a sua mãe se defende? Te atacando também. Quando ela se sentir ameaçada por você, porque você começou aquela conversa apontando o dedo, colocando o dedo na ferida dela, ela vai se defender, te atacando. E sabe como é que a sua mãe ataca? Eu acredito que você sabe muito bem. Com chantagem, com grito, com esperneios, né? Com ameaças, com acusações contra você. E aí o diálogo que era para ser produtivo tem 2 minutos de conversa e o caos já está instalado. Como é que você conversava os seus diálogos com a sua mãe? Era na segunda pessoa ou na primeira pessoa? Porque a forma mais assertiva de começar o diálogo é na primeira pessoa. Você vai começar falando de você, do que você sente, da forma como você, as coisas que você sente diante dos comportamentos dela. Mãe, olha, eu estou aqui para conversar com a senhora, para falar de algumas coisas que eu estou sentindo nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Mãe, eu tenho me sentido angustiada. Mãe, eu tenho me sentido triste. Por quê? E ela vai perguntar, por quê, minha filha? Porque quando na nossa relação existem esses tipos de comportamentos da sua parte, isso me entristece. Quando a senhora vem e começa a querer controlar minha vida de todos os lados, tirando de minha liberdade, mãe, isso me faz me sentir triste, porque eu não me sinto livre para fazer as minhas escolhas. Você está entendendo? Você não está falando da sua mãe. Sua mãe não é o personagem principal dessa conversa. O personagem principal aqui é você, e você tem total liberdade de falar do que você sente. A gente tem liberdade de falar de nós mesmos, dos outros não. E aí você não estará levantando da sua mãe o espírito de revanche, melhor dizendo. Não, porque você não está falando dela, você não está falando mal dela, você está falando de si mesma, dos seus sentimentos, do que você está sentindo, tá? Outra coisa muito importante. Essa conversa entre vocês não poderá ter a crítica como a arma principal. Não. Na verdade, a crítica não pode entrar nesse tipo de diálogo. Porque a crítica, e essa coisa eu acho muito importante que eu fale isso. Não existe essa de crítica construtiva.
A crítica nunca constrói, a crítica destrói. Porque a crítica suscita no ser humano o que há de pior em nós. É isso que a crítica faz conosco. E quando você começa a criticar uma pessoa, você começa a mexer naquele ponto fundamental que eu falei lá no começo desse vídeo, no senso de importância daquela pessoa para a sociedade e para esta relação. Se você usa da crítica para tentar fazer sua mãe enxergar o mal que está lhe causando, você está usando a ferramenta errada. E eu conheço filhas que dizem assim, não, mas eu tenho que fazer com ela o que ela faz comigo, para que ela sinta na pele a dor que ela me causa. Vou perguntar para você, a forma como sua mãe agiu com você até hoje, as críticas que ela usou para te machucar, fizeram você crescer? Fizeram bem a você? Gerou algum tipo de ganho a você? Ou trouxe dores e sofrimentos e afastamento entre vocês? Então, se sua mãe tem agido de determinado modo com você até hoje, por que você acha que você agindo do mesmo jeito com ela vai resolver alguma coisa? Não é assim que funcionam as coisas. Você precisa ter consciência disso. Não tenha a crítica como arma, como ferramenta contra sua mãe, porque isso não funciona. A crítica desperta em nós um senso de incapacidade. E ninguém, absolutamente ninguém, deseja ouvir ou saber, sabe, de crítica nenhuma. Isso não edifica. Então não tenha a crítica como base. Então comece o diálogo na primeira pessoa, falando de si mesma. Não use a crítica como ferramenta. E um outro ponto muito importante, eu acho que o mais importante de todos, entenda que provavelmente o que a sua mãe tem buscado em você, no seu pai ou em todas as pessoas que estão ao redor dela até hoje, quem sabe não tem encontrado, é esse senso de importância. Lembra que eu falei que essa é a necessidade mais indispensável do ser humano? A sua mãe tem buscado isso em você. Ela quer ouvir da sua boca que ela é importante para você. No dia que a sua mãe tiver consciência de que ela sim importa na sua vida, ela vai, de alguma forma, esse comportamento doentio dela vai diminuir. Porque esse comportamento doentio dela está acontecendo na busca por esse senso de importância na sua vida. No dia que ela tiver certeza de que de fato ela importa, isso vai mudar. Acredite no que eu estou falando, eu falo isso por experiência própria. Então, nessa conversa você precisará acolher a sua mãe como ser humano. Você vai falar daquilo que você sente e dos comportamentos que ela tem adotado até hoje, que tem gerado esses sentimentos ruins em você. Mas você vai dizer para ela desta forma: mãe, eu lhe entendo. Mãe, eu compreendo que a senhora não quer o meu mal. Mãe, entenda uma coisa, a senhora é muito importante para mim. A sua vida é muito importante para mim. No dia que a sua mãe escutar isso da sua boca, de forma sincera, e você tem que falar isso olhando nos olhos da sua mãe. Não é mexendo no celular. É, mãe, a senhora é importante para mim, viu? Olhando para o relógio. Não! Você tem que falar isso com sinceridade, olhando nos olhos dela. Afirme, faça sua mãe entender que ela é importante sim para você. Mas, apesar dela ser muito importante para você e de você a amar muito, você fala para ela: mãe, mas a minha vida está sendo prejudicada por conta desse comportamento da senhora. Mãe, eu quero sim vê-la bem e feliz e eu estou aqui para colaborar com isso. Mas entenda que a minha vida não pode ser prejudicada por conta de coisas que a senhora não conseguiu resolver no passado, por conta dos traumas que foram deixados lá atrás. Você está entendendo que a conversa estará marchando para um rumo diferente? Você não está suscitando a ira no coração da sua mãe. Você está acolhendo.
Entende isso? E todos os seres humanos precisam ser acolhidos, ter os seus sentimentos abraçados. E quem sabe a sua mãe até hoje não teve ninguém que fizesse isso com ela. E ela não sabe expressar isso que está dentro de si, ela coloca para fora de forma completamente desordenada e descontrolada. Então você precisa deixar muito claro isso no coração dela, de que ela importa para você sim, mas que a sua vida está sendo prejudicada e que você precisa estabelecer os limites, de que esse comportamento dela tem trazido dor e sofrimento para você e que isso não pode continuar mais. E você vai estabelecer esses limites de forma muito firme, muito contundente. Não é essa coisa assim, não, eu vou abrir mão disso que eu coloquei, né? Se eu já disse isso em outro momento, agora eu me calo, porque, né, afinal de contas, a bichinha, ela viveu tudo isso. Não, você não tô te convidando a abrir mão da construção daquele muro de proteção, não. Você tem que mantê-lo de pé. Mas construa esse muro desta forma, da forma correta. E eu sei que nesse momento, tem filhas aqui que estão me ouvindo que vão dizer assim, eu não consigo fazer isso. Eu não tô pronta para ter esse tipo de conversa ainda com a minha mãe, porque meu coração tá tão magoado, tão ressentido por todo o mal que a minha mãe me causou, eu não tô preparada para ter essa conversa com ela ainda. Então, se você ainda não está preparada para ter essa conversa com a sua mãe, não tenha. Você só vai sentar para conversar com ela desta forma, que é a forma que dá resultado. Você só vai fazer isso quando você estiver pronta para fazer isso. Se você não está preparada para falar isso, ou se você vai falar tudo isso que eu orientei você aqui de forma disfarçada, sabe, como uma atriz que fala tudo isso da boca para fora, mas não tá sentindo nada disso, você tá por dentro sentindo algo completamente contrário, não faça isso, não minta para você mesmo e para sua mãe, tá? E eu sei que vai ter aquelas que vão dizer assim, minha filha, minha mãe é esperta. Quando eu disser que eu a amo e de que ela é importante para você, eu tenho certeza que ela vai dizer assim, pronto. Então, se você me ama de verdade, faça isso, isso e isso que eu tô te pedindo. Ou não faça isso e isso que eu tô te pedindo. Eu sei que vão ter filhas que vão dizer isso pra mim. E é lógico que vão ter mães que de fato vão usar dessa estratégia, né? Vai dizer, pronto, então se você me ama, você vai ter que fazer aquilo que eu tô te pedindo, né? Porque afinal de contas, essa seria a sua prova de amor para comigo. Quando a sua mãe vier para você com esse tipo de fala, você vai dizer assim, mãe, deixa eu repetir para a senhora. A vida da senhora importa para mim, eu a amo, a senhora é muito especial para mim. Mas entenda que tudo isso que eu coloquei aqui para a senhora é importante para a minha vida também. E eu não posso abrir mão das coisas que eu acho importantes, de coisas que dizem respeito à minha vida. Eu não posso abrir mão, mãe, porque se eu abrir mão, eu teria a minha vida prejudicada. Isso vai trazer esses prejuízos para mim, para minha família, para os meus filhos. Entendeu, mãe? Então, eu honro a senhora, eu amo a senhora, mas eu não posso abrir mão disso, porque isso é importante para mim. Tanto quanto a senhora é importante para mim. Tudo isso que eu citei também são muito importantes para mim. Você está entendendo que o diálogo será conduzido de modo correto? E que dessa forma você estará mostrando para sua mãe o quanto a vida dela importa, mas o quanto a sua e da sua família também importam? E aí o diálogo vai sendo construído dessa forma. E aí, aqueles bloqueios que estavam estabelecidos, aqueles entraves que estavam entre a sua conversa com a sua mãe, eles vão sendo desfeitos, pouco a pouco. É como que estivessem vocês duas armadas até os dentes e chega um conciliador e vai tirando as armas da mão de uma e da mão de outra, da mão de uma e da mão da outra. E daqui a pouco estão as duas desarmadas e aí se olham como dois seres humanos e não tem por que estarem naquele conflito. Entende isso? É importante que você tenha esse entendimento. E a última coisa que eu acho assim muito importante para que você traga para esta conversa com a sua mãe é o seguinte: você vai estabelecer o tom dessa conversa.
Talvez você diga assim, ah, minha filha, você não conhece a minha mãe. Quando eu começar com esse tipo de conversa, ela vai começar a gritar. E eu não me aguento, eu grito também. Aí você tá fazendo igual a ela. Igualzinho. Você vai ditar o tom da conversa. Se você não quer que a sua mãe grite, você não vai gritar. Se você não quer que a sua mãe fale de forma arrogante com você, você não vai falar de forma arrogante com ela. E talvez você diga assim, mas não importa, mesmo que eu fale baixo, ela vai gritar. E no momento que ela gritar, você sabe o que é que você vai dizer pra ela? Mãe, enquanto a senhora não baixar o tom de voz, a gente não continua a conversa. E você se cala. Até ela baixar o tom de voz. Você tá entendendo? É você que vai ditar o rumo da conversa. Porque até aqui foi sua mãe que conduziu esse tipo de fala, esse tipo de diálogo com você, e você viu que não deu certo. Então agora tá na hora de você tomar a rédea dessa conversa e estabelecer os limites desse diálogo. Então estará na sua mão o controle do tom dessa conversa. E você vai usar os tons, os termos que você quer que a sua mãe use, mas você vai ter que usar primeiro. E no momento que ela começar a descompensar, não acompanhe a descompensação dela, porque daqui a pouco vai ter duas pessoas brigando e disputando ali para ver quem manda mais na conversa. Então, mantenha um tom de voz equilibrado. Mantenha o nível das palavras que você usará de forma equilibrada. Não desça o seu nível. Não vá para as palavras de baixo calão, os xingamentos, ou comece a gritar. Isso não funciona. Esse foi o modus operandi da sua mãe até hoje com você e funcionou? Não, isso não funciona. Eu estava conversando com uma filha esses dias e eu achei interessante essa fala dela. Ela disse assim, olha, eu estou estabelecendo, vi os limites que você me orientou a fazer. Eu estou colocando limite, eu não estou abrindo mão, do jeitinho como você me ensinou. Eu falei, parabéns, muito bem, não abra mão. Não abra mão que vai chegar uma hora que sua mãe vai entender. E aí eu falei assim, e aí, sua mãe quando questionou, qual foi sua reação? Ela disse, quando ela questionou, né, aquilo que eu estava fazendo, eu comecei a gritar dentro de casa, botei um fone no ouvido e comecei a cantarolar bem alto e comecei a gritar para ela entender de que o que ela estava me questionando não importava para mim. Entende? Então ela estava até colocando em prática aquilo que eu orientei, né, de manter firme ali a palavra dela e aquilo que ela entendia que era importante, mas ela estava colocando isso de modo equivocado. Quando ela bota o fone no ouvido, começa a cantar bem alto e a gritar, ela está dizendo para a mãe, sabe o que? A sua opinião não me importa. Não me importa o que você pensa, importa que a minha vontade prevaleça. E aí você há de concordar comigo, que quando você, enquanto filha, deixa claro para sua mãe que o que importa é a sua vontade, que a sua vontade prevalece não a dela, você está agindo igualzinho a ela age com você, a como ela age com você. Porque o que te machuca na sua relação com a sua mãe é porque você percebe que a sua vida, a sua vontade não importa para ela. O que importa é que o que ela quer se cumpra. Mas aí quando você toma uma postura como essa, você está agindo de igual modo com ela. E você irá despertar nela os mesmos sentimentos ruins que ela tem despertado em você até hoje. Então talvez seja por conta de todas essas questões que as suas conversas com a sua mãe não têm tido efeito positivo nenhum até hoje. Você... Fala aqui pra mim, deixa aqui nos comentários. Em algum momento você tentou um diálogo com a sua mãe com esse olhar, sobre essa perspectiva, sendo conduzido dessa forma? Ou até aqui você agiu, partiu pra arrogância, pro grito e foi pra disputa pra ver quem gritava mais alto? Então, se foi assim, se foi desse modo que você se comportou até hoje, eu te convido a mudar essa postura. Eu já falei aqui em outros vídeos e eu vou falar de novo. Não se ganha guerra no grito. Não se ganha um debate, um conflito, dando soco na mesa e dizendo vamos resolver dessa forma. Não! As guerras são ganhas com inteligência. Os conflitos entre você e sua mãe serão ganhos com inteligência. Você precisa ser mais inteligente do que sua mãe. A sua mãe tem se deixado dominar pelas emoções que estão em total descontrole. Você não pode se comportar do mesmo modo. Tenha controle.
domínio dos seus sentimentos e, consequentemente, das suas emoções. Não caia na pilha da sua mãe. Isso não vai trazer resultados positivos, tá bom? O meu desejo é que vocês consigam sentar, conversar, dialogar e que vocês colham bons frutos desse tipo de diálogo. Eu sei que não será uma conversa como essa que irá resolver os problemas da vida de vocês. Eu tenho certeza que não bastará uma conversa como essa para que você dê um retorno aqui para mim, dizendo assim, olha, Kézia, depois que eu tive a conversa com a minha mãe, aquela que você orientou, nunca mais a gente teve problema. Isso não vai acontecer. Lembre-se que isso está enraizado dentro da sua mãe, foi a forma como ela aprendeu a ser, e a gente não desaprende, né, vamos usar aqui esse termo, a gente não desaprende coisas de uma vida numa conversa. Vai levar tempo. Mas se os seus diálogos com ela forem conduzidos dessa maneira, eu tenho certeza que a médio e longo prazo você irá colher sim os frutos dessas conversas e a sua mãe começará a te olhar com um olhar diferente. Ela começará a te respeitar enquanto filha e enquanto ser humano também, tá? Fez sentido para você o que nós conversamos aqui hoje? Você tem vivido essa situação aí na sua casa com a sua mãe? Deixa aqui nos comentários o seu relato. Eu vou acompanhar todos os comentários e estarei respondendo para vocês, dando o meu parecer diante dessas situações que vocês forem me trazendo, tá? Se você tem alguma amiga, colega de trabalho, colega de faculdade que também tem vivido essas situações com a mãe, envia esse vídeo para ela, encaminhe esse vídeo para ela. Você estará sendo um agente que irá trazer bênçãos à vida dessa sua amiga, dessa sua colega de trabalho. Porque quem sabe ela esteja tão perdida, né, nesse emaranhado de situações com a mãe, tanto quanto você estava até chegar num vídeo como esse. Então compartilhe esse vídeo com ela, salve esse conteúdo, curta esse conteúdo, porque isso é muito importante para que as plataformas entendam a importância do que está sendo dito aqui e distribua e entregue para mais pessoas. O meu desejo, a minha missão de vida é ajudar filhas de mães tóxicas a alcançarem liberdade e autonomia de vida. Esse é o meu desejo para você.